Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. O mesmo Espírito das trevas que operou nesta época, os demônios usam as mesmas táticas com os seres humanos, porque sabem que os seres humanos caem com facilidade nas mesmas coisas. Só mudam a carroça, os cavalos são os mesmos. E o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. E enganam o meu povo. Agora nós estamos citando Ezequiel 13:19. Engano o meu povo com punhados de cevada e pedaços de pão, para matar as almas que não haviam de morrer, e para guardar vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentira. Naquela época o povo de Deus já era inclinado a escutar a mentira. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor está te alertando para o teu bem, porque Ele te ama. Se alguém não teve coragem de falar isso publicamente, Deus nos levantou por causa do amor que Ele tem com as suas ovelhas, porque vê que muitas das suas ovelhas estão seguindo pastores com suas soluções, estão desfazendo a palavra de Deus. O que nós lemos em Isaías é Ezequiel. Isaías, então, pelo Espírito de Deus, diz aqui que esses pastores são cães mudos que não podem ladrar, eles não sabem nada, só amam o tosquenejar, eles não avisam. Um cão mudo não avisa quando o perigo entra no quintal. Por exemplo, a pessoa que tem um cachorro, pequenininho que seja, o franzino que seja, mas se alguma coisa estranha entra no quintal, se ele é aquele cachorrinho valente, ele vai latir. Mas o cão mudo é aquele que vê o perigo e não avisa. Semelhantemente, são os mercenários. Eram pastores contratados, assalariados, para cuidar de ovelhas naquela época, chamado de mercenário, que tornou-se uma palavra pejorativa, não é? Em relação a muitas pessoas que agem mal. Mas mercenários na Bíblia eram pastores que eram assalariados para cuidar de rebanhos. Eles não eram donos dos rebanhos. Se porventura um lobo viesse, ou um urso, ou qualquer animal, ou qualquer mal viesse contra o rebanho, eles caíam fora. Eles deixavam e abandonavam o rebanho, porque eles não tinham amor pelo rebanho. Mas o pastor que tem amor pelo rebanho, como Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aquele que é um bom pastor, ele se desgasta pelo povo de Deus, pelo rebanho do Senhor. Hoje nós estamos vendo pastores buscando glória, buscando posições, quando na verdade os pastores têm que servir de exemplo. O pastor que não avisa o perigo é um cão mudo que não pode ladrar. Por isso que vão ficar de fora de Apocalipse. São cães mudos que não podem ladrar. Ou seja, não tem a graça e o poder de Deus de avisar as pessoas do perigo. Compare aqueles sumos sacerdotes e sacerdotes na época do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que eles não confessavam a Jesus publicamente. Eles tinham receio de serem expulsos das sinagogas. Vejam que eles tinham outro interesse, eles visavam a posição. Eles não tinham garra como tinham os apóstolos. Os apóstolos não tinham nada a perder, só tinham a ganhar por Cristo. Eles não estavam preocupados com nenhuma posição, pelo contrário, se desgastaram. O apóstolo Paulo, em certas ocasiões, deixou de receber salário para poder anunciar o Evangelho. São poucos os pastores ousados que verdadeiramente até se prejudicam por anunciar a palavra do Senhor. Eu não digo que não tem pastores assim, eu sei que existem pastores assim, mas estamos pregando hoje sobre os falsos mestres, as características comestíveis. O que eles pregam não é uma mensagem de advertência, não é uma mensagem de salvação, de transformação, não é uma mensagem preparatória para a vida eterna, não é uma mensagem de perdão, de reconciliação com Deus. Não pregam isso, não. Pregam muito sobre o dinheiro, a necessidade financeira. E diz aqui que em Ezequiel que eles mentem para o povo que
escuta mentira. Engana o povo com um pedaço de pão e punhado de cevada. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui também no livro de Miqueias 3:5 está escrito: assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errado o meu povo, que mordem com os seus dentes. Mordem com os dentes, quer dizer, estão profetizando entre os dentes. Você já viu pessoas nas igrejas com a cara torta, mudando o semblante, dizendo que Deus está usando? Hoje agora é moda nas igrejas, pessoas dizendo que estão sendo usadas por Deus, entortam a cara, entortam o corpo, põem a mão para trás. Isso é feitiçaria. Nós temos membros da nossa congregação que vieram da feitiçaria. Isso é lá na feitiçaria, porque quem torce a cara da pessoa e faz ela ficar com um semblante estranho, maligno, é Satanás. O Espírito Santo não faz isso. Não te engane, meu irmão, não se engane, não se deixe enganar. E outra coisa, o diabo profetiza e fala coisa da tua vida dentro das igrejas. Mas tem outra pessoa fica se retorcendo, saindo torto, com a mão para trás, com a cara torta e com os dentes, mordendo com os dentes, como diz aqui em Miqueias 3:5. Isso é coisa de demônio, isso não é coisa de Deus. Então isso aqui, que mordem com seus dentes e clamam paz. Esse tipo de mensageiro só fala sobre coisas boas, fala sobre paz, pregam sobre a tua prosperidade, que Deus te ama, tem um grande plano na tua vida, e aí vai te enrolando. Não pregam essas coisas. Você fica sem saber dessas passagens bíblicas. Aleluia. E outra coisa, não diga que eu prego só o Velho Testamento, porque Jesus, ele pregou o Evangelho de Malaquias até Gênesis. Não existia o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos dos Apóstolos e aí por diante. Jesus pregou o Evangelho dos salmos, dos profetas, da lei. Não se engane. O que os apóstolos pregaram está escrito no Velho Testamento. Porque alguém pode dizer, você prega só o Velho Testamento. Nós não pregamos só o Velho Testamento, pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui ainda, eles clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Isso é verdade. Se você dá os seus dízimos, dá mais que dízimo, se você mover a cor da cevada, eles clamam paz, eles entortam as caras, mordem os dentes, dizem que o Espírito Santo está lhe operando, pulam, rolam no chão e te dá uma profecia daquela muito bonita, porque você é importante financeiramente lá na igreja. Mas se você não mete nada na sua boca, aleluia, diz a palavra, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Eles se levantam contra a verdade, contra o crente fiel. Levanta nessa congregação e começa a pregar isto. E passa, não encher o bolso deles e a barriga deles de comida, e verá se você vai ser aceito. Mas bem-aventurados sois quando todos mentindo disser mal contra você, porque assim faziam os verdadeiros profetas. Regozija-te nesse dia e alegra-te, porque grande vai ser o teu galardão no céu. Mas ai de você, quando as pessoas começarem a dizer muito bem de ti, que você prega coisas boas, porque assim fazia os falsos profetas. Isso está escrito. Também no livro de João, capítulo 7, versículo 7, está escrito: Jesus falando aos seus irmãos: o mundo não os pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras